Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alain Mendonça e esse é o canal Viver e Lucrar. Bom, hoje nós vamos falar tudo sobre ações, onde comprar, onde investir, como funciona. E você, já pensou em investir em ações? Para quem tem a ambição de obter alta rentabilidade, ainda que corra um maior risco por isso, essa pode ser uma aplicação perfeita para você. E provavelmente você em algum momento já ouviu falar que a compra de papéis de empresas na Bolsa de Valores é uma das principais formas de se buscar rendimentos significativos. Mas também é muito provável que alguém tenha mencionado o quanto esse tipo de negócio é arriscado. Então, afinal, vale a pena ou não aplicar em renda variável? É o que nós vamos descobrir assistindo esse vídeo até o final. Brasileiro tem medo de ações? Sim, muito. No Brasil, poucas pessoas aplicam na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. O perfil do investidor brasileiro ainda é muito conservador. Assim, a preferência é pelo baixo risco, mesmo que ele tenha uma menor rentabilidade. E a prova disso é que 61% das pessoas que aplicam seu dinheiro optam pela poupança, embora o rendimento mal supere a inflação, e às vezes nem isso, né? Quem apurou esses dados nem foi eu. Eu estou divulgando para você que esse ano o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, muito conhecido, junto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é a CNDL, fez essa apuração. E logo depois da poupança, a pesquisa pelo que a maioria dos investidores opta por compra de imóveis, ou então aplicar em uma previdência privada. Agora, olha o dado, apenas 0,40% investe na Bolsa de Valores, 0,40%. A boa notícia é que ao buscar saber mais sobre o mercado de renda variável, e você dá um drible aí, né, nesse fator intimidante, investir em algo para longo prazo pode ser um negócio muito interessante, porque afinal tem-se segurança. E para ajudar nessa tarefa, eu reuni aqui tudo que é necessário saber sobre ações. Então, antes de começar, deixa o seu like, curta aí e compartilhe com as pessoas para que mais pessoas saibam o que são as ações. Ações são papéis que representam pequenos pedaços de uma empresa. Então, ao comprar uma ação, você está adquirindo uma parcela de capital social de uma determinada companhia com capital aberto. É como se você se tornasse sócio dela. Se ela se valorizar, você ganha mais. Nós também podemos dizer, de outra forma, que ao comprar uma ação, você se torna dono de uma parte dessa companhia, junto com todas as outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, e detém ali alguma ação ou ações. Então isso significa que, em tese, uma pequena fração de cada prédio ou automóvel, qualquer outro bem que essa empresa detenha, você também detém. E quanto mais ações você possuir, maior será essa parcela proporcional. Dessa forma, ao fazer um investimento desse tipo de negócio, o investidor ele vira sócio da empresa que ele emitiu a ação. E como sócio, ela passa a correr também esses riscos atrelados ao negócio junto com a empresa, tá? Assim, você não ganha um salário, também não pode ser demitido, mas você sofre ou se beneficia com a percepção de valor da empresa pelo esse mercado. Se ela se valorizou, se ela desvalorizou com o tempo. E há também ações que pagam os chamados dividendos periodicamente. Uma parte dos lucros que é distribuída entre os acionistas da empresa. A empresa tem lucro, ela paga dividendo. Agora que a gente já sabe aqui um pouquinho desses detalhes das ações, eu quero te trazer para esse entendimento mais aprofundado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre investir em papéis de ações, principalmente hoje, ações de fundo de investimento, que é a FIA, é uma das modalidades que se tem. No mercado de renda fixa, o investidor que deseja aplicar seu dinheiro em ações, ele tem a possibilidade de investir através de um fundo. Para compreender como funciona esse fundo de investimento em ações, é preciso esclarecer o que são fundos de investimento. Então deixa eu falar para você. O fundo de investimento é um produto que ele reúne dinheiro de diversos investidores, são várias pessoas cotistas, para contratar um gestor que cuida da verba ali investida. E o cara é administrador lá, ele é o responsável por procurar os melhores negócios e alternativas de rentabilidade, visando garantir os ganhos dos seus cotistas no mercado financeiro. Então, para que você entenda melhor o que é um fundo, cabe fazer assim, uma analogia, né? Vamos dar um exemplo. Pense em um condomínio residencial e cada condomínio você é dono de uma cota, um apartamento ali
e que paga para alguém, para um síndico, para coordenar as diversas atividades e tarefas desse condomínio. A lógica de um fundo é bem semelhante a essa. É como se tivesse um síndico, ok? Ao comprar cotas de um determinado fundo, assim como no caso do condomínio, esse cotista ele aceita suas regras de funcionamento e passa a pagar uma taxa de administração para que o gestor em questão coordene o funcionamento dessa carteira de ações. Então, trata-se de uma possibilidade para quem não tem muito tempo ou conhecimento para gerir aquelas aplicações de ações, para ficar preocupado, né? Então ele prefere deixar essa tarefa a cargo de um especialista através de um fundo. Em resumo, o fundo de investimento, ele nada mais é do que uma forma de investir no coletivo, né? E permite que essa aplicação do seu dinheiro esteja em diferentes produtos com variados graus de rentabilidade e também risco. A diversificação de investimento ela é balanceada, sem necessariamente ter que desembolsar valores muito elevados. Isso é maravilhoso. No caso de um fundo de investimento em ações ou FIA, né, ocorre o mesmo processo. Só que a verba do cotista é destinada especialmente nas negociações da Bolsa de Valores. Pelo menos 67% dos seus ativos devem e sempre são ações. Os investidores que aplicam nesses fundos têm por objetivo diversificar sua carteira para que fiquem menos suscetíveis àquelas grandes variações de preço das ações específicas, já que o gestor de fundo ele irá acompanhar o mercado para você. Então, quantos investimentos em fundos de investimento estamos comprando? Cotas de uma carteira de investimento montada por um gestor profissional. E esse gestor, ele compra e vende esses ativos de acordo com o que ele acha mais interessante. Desde que o que ele faça esteja de acordo com as políticas do fundo de investimento. Então, enfim, todo gestor, ele é quem manda, né? Mas ele deve observar essas regras pré-estabelecidas. Quem opera com renda variável, porém, sempre corre algum tipo de risco, isso é um fato. Mas o fundo de investimento ele tem como principal fator de risco a variação de cotações de ações. Elas são admitidas através de negociação em mercados organizados. Então, a dica que eu te dou para investir no fundo, antes de aplicar, é fundamental se informar muito bem sobre as regras desses investimentos atrelados a ele. Dependendo das características dos ativos que integram a sua carteira, assim como da política de investimento, os fundos eles bem podem ser enquadrados em diferentes classes. E existe o conhecido chamado BDR, que é o nível 1 de ações, né, o mercado de acesso, e cabe a você pesquisar aí as especificidades, cada um escolhe o fundo mais adequado, tá? Cada fundo tem a particularidade, não dá para adentrar nisso. Em síntese, a principal diferença entre investir em ações e investir em um fundo de ações é que no primeiro caso, você é quem vai comprar e vender os papéis específicos, administrando sua própria carteira de investimento. Já no segundo caso, essa tarefa ela vai ficar a cargo de uma equipe de especialista ou corretora que ela vai fazer esse trabalho para você. Então tem diversas aí no mercado, eu não vou citar nenhuma, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas tem várias aí. Um fundo de ações com taxa altamente competitiva, cabe você avaliar ali e perceber as diferenças entre um e outro. Os tipos de ações, eu vou especificar para você quais são eles a partir de agora. Então nós temos ações ordinárias e ações preferenciais. As primeiras te dão direito a voto em assembleia e a segunda oferece privilégio no recebimento de dividendo. Mas as ações podem ser diferenciadas de outras formas. Uma delas é pelo seu nível de liquidez, que é a capacidade de se converterem em dinheiro com rapidez sem perda de valor. Ações de primeira linha são comumente chamadas de blue chips, são aquelas de alta liquidez. Geralmente elas são atreladas às empresas tradicionais de grande porte e também de boa reputação. Já ações de segunda linha são chamadas de mid caps, são ações de liquidez média. Geralmente elas também são atreladas a empresas de médio e grande porte, tradicionalmente ou não. Por fim, as ações de terceira linha são os small caps, são as de baixa liquidez e elas geralmente são atreladas a empresas de pequeno e médio porte, mas não necessariamente com menor qualidade, tá? Uma boa referência para você começar a pesquisar as ações é o índice Bovespa, tá? O Ibovespa,
É ele que reúne os papéis mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações com maior volume de transações são aquelas que têm maior liquidez, ou seja, têm o maior interesse do mercado e a maior facilidade de comprar ou até mesmo de vender. Então, vamos especificar o que são ações ordinárias agora? As ações ordinárias, elas são papéis que garantem poder de voto nas assembleias das empresas e também direitos especiais no caso de venda da companhia. E elas costumam dar menos dividendos do que as preferenciais. Os papéis de ações ordinárias, eles podem ser identificados pelas letras da empresa, seguidas do número 3 no código dessa negociação. Exemplo: ABEV3, Ambev BBAS3 e assim por diante. O que são ações preferenciais? As ações preferenciais, elas têm preferência na distribuição de dividendos, mas não oferecem direito a voto. Esses papéis, eles costumam ter maior liquidez na Bolsa de Valores brasileira, pois são muito mais negociados. Os papéis de ações preferenciais, eles podem ser identificados pelas letras da empresa, seguidas do número 4 no código da negociação. Então, por exemplo, Petra 4, PETR 4, Itube 4, outra. Todas as ações podem ser subdivididas em classes, geralmente são diferenciadas pelas letras A, B, C. As ações preferenciais de classe A costumam ser representadas pelo número 5, ALE 5, por exemplo, enquanto as de classe B geralmente são representadas pelo número 6, BRSR6, por exemplo. Por fim, cabe ressaltar ainda que existe mais uma categoria de ações, as chamadas units, que são representadas pelo número 11, BBTG11, por exemplo. Uma unit é, na verdade, um ativo composto por meio do qual você negocia diferentes tipos de ações em um mesmo conjunto pelo mesmo código. Uma unit pode ser composta por uma ação preferencial e uma ordinária, por exemplo, ou mais. Agora que a gente já falou sobre isso, os termos do mercado acionário, então seria bem interessante você começar a pensar em operar na Bolsa para saber como é que funcionam essas transações. Então vamos falar sobre isso. Como funciona o mercado de ações? O mercado de ações funciona como uma feira, tá? A título de exemplo. Em vez de mercadoria, as empresas vendem vagas da sociedade para melhorar a sua infraestrutura, produto ou poder econômico. Quanto maior o interesse dos compradores, mais dinheiro elas arrecadam e mais elas se valorizam. Se você acha que essa companhia ela tem um potencial de crescimento, você pode comprar um lote dessas ações. Caso você acredite em certo momento que ela não vai mais valorizar, que ela já atingiu ali o total potencial que poderia, você pode vender essas suas ações tranquilamente. O preço delas será aquele que os outros investidores estiverem dispostos a pagar. É assim que funcionam as cotações que você vê na televisão, tá? Aquele preço ele é definido pelo número de transações que está ocorrendo em um determinado momento. Ou seja, o casamento entre um preço de venda definido pelo investidor com um preço de compra estabelecido por um investidor B. Então o investidor A quer comprar, o investidor B quer vender. E a Bolsa de Valores, portanto, é como uma feira onde os produtos estão na prateleira, as ações, eles são expostos ali. Trata-se do ambiente de intermédio para a compra e venda desses ativos. Mas é importante também frisar que apesar de você se tornar dono de uma pequena parcela da empresa ao comprar ali uma ação, a figura jurídica dela não se mistura com a sua pessoa física, tá? Em termos práticos, você não poderá tomar decisões administrativas práticas quanto à gestão diária daquela determinada companhia. Não pode mandar lá, né? Assim como também não vai herdar dívidas no caso da empresa falir, ok? Também te protege disso. O que pode ocorrer é você investir um valor X numa determinada empresa e decidir que vender ali por um valor menor, perdendo parte do seu dinheiro aplicado. O crescimento de uma empresa não é linear, né? Principalmente porque ele é atrelado a uma série de acontecimentos, tanto internos quanto externos. Tem momentos de crise na economia em geral, de um país, ela é determinada pelas suas questões políticas que a gente já sabe, e empresas mais administradas, tem várias situações que podem ocorrer, ou para melhor ou para pior. Você precisa entender que investir em ações deve ter uma estratégia de longo prazo, e nunca se esquecer da ideia
que ficar milionário não acontece da noite para o dia. O mercado sofre algumas perdas no caminho, eventualmente é necessário para também você investir melhor e obter melhores rentabilidades por um período maior de tempo. Agora vamos falar de índice de ações. As ações são negociadas em mercados organizados na Bolsa de Valores. E para que isso seja possível, há um conjunto de regras que agrupam as empresas conforme os critérios que lá são pré-determinados. Então, para monitorar o desempenho de um grupo X de ações, você pode acompanhar o índice correspondente a elas. O índice de ações ele pode ser baseado no setor econômico a qual as empresas avaliadas pertencem em seu valor de mercado. Então, pelo volume de negociações diárias ou até mesmo através de uma combinação de todos esses tópicos, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O índice imobiliário, o IBRX 100, o índice de consumo e o índice S&P 500. Esse último ele demonstra as 500 melhores empresas americanas mais negociadas na Bolsa de Nova York. Já no Brasil, o índice mais conhecido é o famoso Ibovespa. Ele informa o desempenho médio de cotações das ações negociadas dentro da Bolsa de Valores aqui em São Paulo. E ele é formado pelas ações com maior volume negociado, ou seja, permite ao investidor descobrir quais empresas detêm os títulos mais líquidos do mercado. Então, como investir em ações melhor? Basicamente, são 4 formas diferentes de você investir em ações: por fundos, cestas, clubes de investimento ou individualmente. Você monta a própria carteira e, a partir daí, cada opção tem indicação para um determinado perfil de investidor. Então, isso é extremamente necessário saber qual é o seu perfil. Bem, você já entendeu que fundos de investimento em ações que você já acabou de conhecer, representa uma das portas de entrada para o mercado de renda variável. Em relação às vantagens de modalidade, é possível citar o fato de que você vai contar com o auxílio de um especialista. Em relação às desvantagens, vale a pena mencionar que você terá que pagar uma taxa por isso, e nem todos os fundos proporcionam boas rentabilidades. Por isso, é necessário sempre estar avaliando. Agora, em clube de investimentos, o clube de investimentos são semelhantes aos fundos. Tem uma diferença, de que são compostos por números de determinados cotistas. Neles, o custo de corretagem e custódia é diluído entre os participantes e a taxa de administração é flexível. E também existe a possibilidade de você investir nas ETF, que são Exchange Trade Funds, em inglês, né? São cestas de ações. Por meio delas, você pode comprar um número maior de papéis de uma só vez. Por exemplo, é o caso da nossa BOVA11, que replica o Ibovespa, que é aquele índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, essa é uma maneira de diversificar bastante a sua carteira de uma vez só, e pagando apenas uma única taxa de corretagem e emolumentos. Bom, montar sua própria carteira também é um desafio. Porém, existe ainda a possibilidade de você investir por conta própria e melhorar o seu crescimento. Você mesmo administra a compra e a venda das ações que quiser e com isso você pode também aproveitar melhor o cenário. Tá? Isso é uma forma autônoma de você fazer esse investimento. Então, como você compra as ações? Para comprar ação é necessário ser um especialista em renda variável. Embora o conhecimento ajude bastante, há sempre algum risco envolvido, tá? A aquisição desses ativos na Bolsa de Valores, ela deve ser objeto de planejamento. Então, estudar é necessário. Aprender ali como investir individualmente. Um é abrir uma conta em um banco ou uma corretora, que são as instituições habilitadas para fazer o intermédio de suas operações financeiras. O segundo é depositar dinheiro nessa conta para você fazer suas operações. O terceiro é manejar a compra e a venda de seus ativos direto pelo seu computador, através da plataforma de Home Broker, que é onde está o livro de ofertas, é como se fosse a feira aberta, tá? De valorização dessas ações. Mas e quanto à remuneração, como você pode efetivamente ganhar dinheiro investindo na Bolsa de Valores, há diversas formas. A principal é através da valorização dessas ações. Então vamos para um cenário. O cenário econômico nacional e internacional, ele te apresenta relatórios e informações divulgadas pelas empresas. São os termômetros que ajudam o investidor a moldar uma percepção do valor de determinada ação. Assim, o interesse pela compra e venda determina a cotação daquele papel. Então, quanto maior o interesse em um papel, mais ele se valoriza. O papel
a ação da empresa, tá? Assim, se você comprou a ação por R$ 5, por exemplo, e ela alcança uma cotação de 10, você pode dar uma ordem de venda por esse valor e embolsar um belo lucro aí de 100%. Caso a situação seja inversa, você pode decidir vender uma ação mesmo que tenha prejuízo. Essa estratégia é válida, por exemplo, para minimizar prejuízo considerando uma eventual tendência de queda daquele ativo. A possibilidade de você obter uma rentabilidade significativa e aumentar ao comprar uma ação por um valor bem baixo, quando a empresa não estiver em um bom momento ou estiver iniciando no mercado, é exorbitante. Caso você consiga entender aquele momento e aplicar o seu dinheiro, você consegue erguer de forma triunfal o seu capital. E a tendência é de haver uma boa valorização dessa ação. Você com certeza vai sair por cima, tá? Mas no mercado de investimento, maiores riscos geralmente significam melhores rendimentos, tá? Isso também é verdadeiro. A alternativa para obter lucro, porém, você precisa estar fazendo essas análises. Receber dividendos periodicamente também é uma excelente forma de você lucrar, comprando as ações que pagam muito bem aí os seus dividendos. Tem ações e empresas que podem te recompensar pela valorização dos papéis e por uma soma trimestral, semestral ou anual, que é também isenta de imposto de renda de passagem. Além disso, existem empresas com o objetivo de fidelizar o seu quadro de investidores e elas remuneram chamados JCP, juros sobre capital próprio. É uma forma de retribuir aos acionistas por acreditar na empresa. Independente da geração do lucro dessas companhias, esses juros são contabilizados como uma despesa para você, que é investidor, representa a possibilidade de um ganho interessante. Taxas e tributações de investimento em ações, elas significam que um dos fatores que você precisa avaliar quando você vai investir em ações é a tributação. Ela deve ser considerada sobre os seus lucros, sempre, para você ter uma ideia do verdadeiro rendimento do negócio. Nesse ponto, o mercado acionário ele pode até ser mais interessante do que a renda fixa. Se você investir no mercado de renda variável por conta própria, caso suas vendas de ações, tá? Não é quando compra, é vender, sejam inferiores a 20 mil em um único mês, ainda que você tenha obtido lucro na operação, eles não são tributáveis, ou seja, você não paga imposto de renda. O lucro é isento. Então, para operações de maior valor, a alíquota vai sofrer imposto. Quando essa valorização acontece acima de 20 mil, aí você paga 15% sobre o investimento, tá? Qual o valor mínimo para investir em ações? Bom, é difícil estipular um valor mínimo. O ideal para começar a operar na bolsa é de acordo com o seu perfil. Como você viu, existem várias possibilidades de aplicar em títulos. São muito interessantes, que tem aí um aporte financeiro maior e para quem tem uma reserva menor de até R$10 mil. Agora, o mais importante é que você não coloque em risco no mercado acionário uma verba com a qual esteja contando para eventuais emergências. Se você vai usar esse dinheiro previamente ali na frente, você precisa usar outro capital para investir. Dessa forma você consegue aguardar o longo prazo, tá? E também segurar os riscos do mercado nesse mercado acionário. Todo investimento envolve risco. Os maiores riscos atrelados ao mercado acionário são os riscos diversificáveis. Outro exemplo, você pode apostar em ações de uma empresa que passa por instabilidade e na procura pelo seu produto ali, ou até mesmo uma crise geral no setor em que ela atua por conta de uma matéria-prima. Há muitos fatores envolvidos, gente, vocês vão ter que pesquisar. Mas é bom enfatizar que quanto maior o risco, maiores são as possibilidades de lucro de uma aplicação. Enquanto o investimento em renda fixa pode te render aí, por exemplo, 12% ao ano, né? Na bolsa há investidores que conseguem obter esse lucro em questão de dias, tá bom? Com essa situação de vantagem de investir em ações, você podendo avaliar melhor, as vantagens de investir em ações são muitas, mas vamos citar alguma delas para ficar bem destacado. Tributação reduzida, percepção de que você está investindo em forças motrizes da economia e criando oportunidades de trabalho, potencial elevado de rentabilidade, possibilidade de diversificar a sua carteira e se proteger dos riscos. Em resumo, as principais vantagens de aplicar em ações se referem a longo prazo.
Quando a Bolsa de Valores faz parte de uma estratégia de investimento ampla, ela se torna uma ferramenta eficaz de diversificação do portfólio e proteção do seu patrimônio e também na criação de renda para a construção de uma gorda aposentadoria. Desvantagens de investir em ações. Principais desvantagens. Investir em ações se relaciona à falta de conhecimento. Você pode ter muita desvantagem. Você precisa se educar antes de começar a investir. Você deve acompanhar o mercado. Você não pode agir por impulso. A volatilidade causada pelas negociações diárias, elas são atreladas a riscos maiores e também pode causar ansiedade ao investidor com perfil mais conservador. Geralmente, esses fatores podem acarretar em perdas, não por causa dos riscos da própria renda variável, mas devido à necessidade não satisfeita do investidor sobre a educação financeira. Então, qual é a conclusão? Eu devo entrar no mercado de ações? Bom, considerado todos esses requisitos que são verídicos, será que realmente vale a pena movimentar dinheiro na Bolsa de Valores aqui no Brasil? Olha, eu te digo com certeza que vale muito a pena, mas não para apostar em ações como se estivesse comprando ali uma raspadinha na loteria ou jogando na Mega Sena. É válido conhecer o mercado acionário e entender que ele pode ser uma grande plataforma de diversificação do seu investimento, e sendo muito útil tanto na crise quanto na a bonança, né? Então as ações e opções, tá? Esse é outro assunto, podem proteger e maximizar o seu patrimônio e levá-lo a ele a um novo patamar financeiro. Só que para isso é preciso dar alguns passos antes. O primeiro, com certeza, é a educação financeira, que é uma medida que você, por estar assistindo esse vídeo, com certeza você já está colocando em prática. Depois de você estudar um pouquinho sobre o assunto e decidir investir em ações, é hora de você também começar devagarinho a se autoeducar. Então, pega uma pequena parcela do seu dinheiro, separe para você ter uma autoeducação, um livro, um curso, uma mentoria, como no meu caso eu sou um mentor. Preferencialmente, você fazer isso vai te colocar muito à frente do que você ir por conta própria, tá? Essa alternativa, ela facilita o seu crescimento. Imagina você ter um acompanhamento de alguém que está nesse caminho, já chegou onde de repente você quer chegar ou até mais. Então, vale a pena escolher estudar. As opções são inúmeras, tá? Você pode procurar o profissional que você quiser. O que não vale é você entrar no mercado de ações esperando ficar rico do dia para a noite ou fugir dele apenas por conta de um eventual risco que você correu sem conhecimento. Se você tiver uma estratégia bem traçada, comprar papéis de empresas pode ser a chave para rentabilizar o seu capital de maneira muito eficiente e duradoura. E também você consegue, assim, amadurecer o seu patrimônio. Como eu sempre digo, por mais que você, em algum momento, você investiu em algum canal aí de investimento, seja ele lícito ou ilícito, por falta de conhecimento, você passou por um problema, mas não pode ficar nesse problema. E para você não passar mais por isso, você busca conhecimento. Afinal de contas, quem aprende nunca depende. Todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida sobre esse mercado me tirou da necessidade de ficar dependente de alguém. Então, conhecimento te liberta. E a minha recomendação é que você estude apropriadamente. E para isso você precisa procurar um profissional da área ou profissionais da área, assuntos sobre o tema. Busque pessoas que estão alinhadas com esse seu propósito, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por você assistir até aqui. Como eu disse, eu me chamo Alain Mendonça, eu sou criador do método Viver e Lucrar. Então eu peço que você, mais uma vez, deixe o seu like, curta, compartilhe com um amigo seu e faça chegar ao maior número de pessoas que precisam de conhecimento. Afinal, conhecimento é liberdade. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.